Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco, fortalecendo, trazendo vibrações que possam nos elevar para maiores conquistas espirituais, sociais, emocionais, para que isso se expanda. Sônia Conte, muito boa noite. Nedes, Vitória, Magda, muito boa noite para vocês e obrigada por estarem aqui. E boa noite para todos os demais que aqui vierem, que aqui aparecerem, que derem esse apoio para nós. Uma linda noite para todos nós. Obrigada. Então, hoje, nós vamos conversar mais um papinho de polos que se encontram, polos que, às vezes, nós ficamos até na dúvida qual é um, qual é o outro. E a gente meditar, porque nós não estamos aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Nós estamos aqui para observar e analisar. É justamente esse o assunto. Sinceridade versus crueldade. Às vezes a sinceridade é tão grande que chega a ser cruel. Quem já não fez isso, quem já não sofreu com isso? As duas coisas já passaram pelo meu caminho. Tanto já fui sincera e cheguei a ser cruel, quanto foram sinceros comigo e foram cruéis. É uma situação que atinge a todos nós, estando de qualquer lado, que nos cabe em todas as condições, em todas as posições também, condições e posições, os que nos cabe é estarmos mais atentos, tanto para um quanto para outro. E é isso que nós vamos conversar hoje. A mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Vitor Hugo. Não é qualquer um que está falando isso, não. Vitor Hugo. Vitor Hugo, vamos falar só um pouquinho de Vitor Hugo, a gente volta aqui. Vitor Hugo é aquele espírito que foi um grande escritor. Na última encarnação que a gente conhece, pode ser que ele já tenha reencarnado, e eu não estou sabendo, não tenho detalhes. Até deve ter gente que saiba, mas eu não sei. E Vitor Hugo ele participou do momento em que a França, que era um polo grande para iluminar todo o planeta, e foram até chamados anos luminosos, e a França estava, infelizmente, num despenhadeiro muito forte no campo social. E cabe aqui a gente falar um pouco sobre isso, porque justamente tem a ver com o Brasil de hoje. E Vitor Hugo escreveu várias obras, e a mais notável é Os Miseráveis. Esse livro é atual até hoje, vamos dizer assim, por aquilo que ele retrata, por aquilo que ele apresenta. Os Miseráveis conta a história do povo francês, especialmente em Paris,
e estava naquela fase em que o governo francês estava abusando muito, os impostos muito elevados, e estavam também gastando muito com joias, festas e etc. E o povo estava massacrado. Era um reinado e estava muito cruel para o povo faz um levante e, infelizmente, não logrou o êxito que eles aguardavam. Mas aquilo foi marcante, foi muito marcante. E teve a queda da Bastilha. A Bastilha era um local onde quem eles consideravam que eram fora da lei, ali eles eram abatidos. O termo é exatamente isso. Eram decepadas as cabeças. Ali era a Bastilha. E eles acabaram com isso, e foi quando a rainha também teve um fim cruel. E nesse livro, Os Miseráveis, Victor Hugo, com toda a sua maravilhosa composição, um grande escritor, ele faz relatos e retrata a sociedade, os sofrimentos e os caminhos de uma forma esplendorosa. Victor Hugo desencarnou, um certo dia, e ele, na Pátria Espiritual, vem escrevendo algo assim muito ligado à espiritualidade. Entrou para as fileiras dos espíritos que colaboram com o espiritismo. Muito lindo isso. E aqui nós temos Victor Hugo apresentando essa frase tão linda. A mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Olhem bem, parece uma coisinha simples, parece que lembra Francisco de Assis, mas é muito mais profundo, porque ele cita mente. A mente se enriquece com aquilo que recebe. Ele não cita aqui que a mente se enriquece com aquilo que recebe quando é algo de muito valor, quando é algo que impulsiona, não. Ele fala que é aquilo que recebe. Ele não define que tipo de recebimento é esse. Não está definido. Ele só está dizendo que se enriquece com aquilo que recebe. Ou seja, coisas desagradáveis ou coisas agradáveis, a mente se enriquece com aquilo que recebe. Esse enriquecimento depende de nós. É exatamente conosco que está falando isso. A nossa mente se enriquece com aquilo que recebe. No momento, nós podemos achar que é uma crueldade que foi feito conosco, mas aquilo ficou. Nós podemos nos revoltar no primeiro momento, nós podemos ficar até agressivos com o que recebemos, mas é enriquecedor. Se forem coisas boas, são enriquecedoras também. Ou seja, a mente enriquece com aquilo que recebe. Ela vai tratar, ela vai cuidar, vai deletar ou vai absorver. De qualquer forma, esse exercício ela está enriquecendo. E ele continua, e o coração com aquilo que dá. O coração com aquilo que dá. O coração enriquece com aquilo que dá. Aí que vem o detalhe interessante. Nós vamos dar sinceridade ou crueldade? Nós vamos enriquecer mais ainda
ou nós vamos fazer nuvens para o companheiro? Isso de dizer eu sou sincero é lindo, é muito lindo, mas precisamos estar atentos. Sigamos em frente. Cada um possui a liberdade de se manifestar e nós a liberdade de sermos melhores. Exatamente isso. Então, olhem, recebemos uma crítica sincera, coração aberto, uma crítica bem pautada. Ou recebemos uma crítica cruel, irônica, que nos deprecia. Sigamos em frente. Cada um possui a liberdade de se manifestar. O outro, ele tem a liberdade de se manifestar. Ele está se manifestando dessa forma, ele tem a liberdade de se manifestar. Nós é que vamos nos trabalhar. Aí é que está. E nós temos a liberdade de sermos melhores. Nós temos a liberdade de sermos melhores. Ah, mas então é só eu? É nosso. Vai ter um temporal. O temporal vai abrandar porque é para nós? O temporal vai vir com menos ventania porque é dirigido a nós? O temporal vai ser desta ou daquela forma porque é dirigido a nós? São acidentes da natureza? Sim. O outro também que manifesta as suas impressões acerca de nós, também pode ser um temporal ou pode ser uma chuva fresca, gostosa. Nós precisamos estar atentos e posicionados frente a isso. Sigamos em frente. Sigamos em frente. Cada um possui a liberdade de falar o que deve. Tem uma frase que é muito comum, muito comentada, que é aquela... não sei bem as palavras, mas a gente fala, né? Eu sempre digo isso, mas exatamente. As pedras são dirigidas a quem está brilhando, a quem está fazendo. Pode até não estar brilhando, mas é a quem está fazendo. Ninguém joga pedras numa árvore que não tenha nenhum fruto, que está seca. As pessoas não jogam pedra numa árvore seca. Elas jogam pedras numa árvore que tem frutos, para ver se os frutos caem e eles podem saboreá-lo. Se estamos recebendo algumas pedradas, podem até ser injustas, mas são dirigidas aos nossos frutos. Ou são verdadeiras. Às vezes nós precisamos daquela crítica. Se foi cruel, se foi uma pedrada, não precisava ser, poderia, porque é a liberdade do outro, mas não precisava ser, mas recebemos as pedradas. Agora, cabe a nós como reagir diante dessas pedradas. Buscar a melhoria dentro disso. Se ficarmos segurando a corda que nos arrasta para trás, não teremos mãos livres para agarrar a corda que nos puxa para frente. É exatamente assim que nós às vezes nos comportamos. Alguém falou, já passou.
eu tenho uma amiga muito, muito, muito querida que... eu tenho várias que fazem isso, mas tem uma especialmente que é muito, muito querida e que ela emite seus comentários e eu até peço. As primeiras palestras que ela assistiu, quando haviam palestras presenciais, as primeiras que ela assistiu, que eu estava fazendo, quando acabou eu perguntei para ela o que ela tinha achado. Ela foi cruel, mas estava tudo correto. Mas a forma como foi falada foi muito cruel. Eu escutei e imediatamente eu respondi: quem tem uma amiga como você não precisa de inimigos, porque ela foi cruel. E aí teve um bate-boca e tal, resolvido. Bom, passou uma semana, eu entrei em contato com ela e falei: obrigada. Na hora que veio o comentário, deu realmente uma retranca. Ela era minha amiga há pouco tempo e eu sabia que ela era sincera, mas eu não sabia que era tão... Então, ela foi tão seca ao falar e aquilo me causou, né, um impacto. Mas eu fui depois que aquilo acalmou, eu fui vendo o quanto que era importante tudo que ela estava falando. Na crueldade, não precisamos utilizá-la nas nossas falas, a crueldade. Mas na crueldade, sempre tem algo para nós engrandecermos. Sempre tem algo para nós melhorarmos. Sempre tem algo para que nós possamos meditar, analisar. O outro não precisaria ter falado daquele jeito? Sim, poderia não ter falado, mas falou, é o direito dele. Eu agredi-lo não ia resolver nada. Eu a agredindo como agredi, não resolveu nada. Eu meditar se faz sentido ou não, trazer para uma análise ou não, é meu direito de liberdade também. Agora, ficar preso a essa situação, como está dizendo aqui, e ficar remoendo sem analisar, nós estamos agarrando a corda que nos puxa para trás. Se foi verdadeiro, se faz sentido aquilo que está sendo falado, vamos pegar a corda que nos puxa para frente. Vamos pegar esses detalhes maravilhosos e incorporá-los a nós. Mas se eles não fazem sentido, se nós vemos que não estão corretos, continuemos segurando a corda que nos puxa para frente e deixemos para lá o comentário que não foi agradável. Por que algumas pessoas fazem esses comentários tão cruéis, tão ferinos? A insatisfação consigo mesmo revela-se na crueldade. A harmonia interior apresenta sinceridade. E é exatamente agora, chegando nesse ponto, que eu vou usar o comentário do Sebastião. Ao usarmos de sinceridade, muitas vezes
direcionamos flechas. Cuidemos para, antes de lançá-las, mergulharmos em um pote de mel. Muito poético. E aí é isto aqui que está falando. A pessoa, quando está insatisfeita consigo mesma, ela é cruel. Às vezes até para elogiar é cruel. Porque ela está insatisfeita consigo mesma. Ela está lançando flechas para todos os lados porque ela está insatisfeita com ela própria. Está, às vezes, dizendo algo verdadeiro, sim, mas de uma forma muito agressiva. Que nós possamos trazer primeiro uma harmonia interior, ou seja, mergulhar a flecha num pote de mel, antes de apresentar a sinceridade. Para a sinceridade ser, ainda assim as pessoas vão ficar feridas, ok? Nós precisamos estar preparados para isso. Quantas e quantas vezes nós deixamos de emitir nossas opiniões porque sabemos que a pessoa não vai gostar do comentário? Muitas vezes, quando nós conhecemos a pessoa, nós às vezes evitamos fazer determinados comentários porque sabemos que ela vai ficar chateada. São pessoas que não aceitam críticas. E nós também, às vezes nós disfarçamos, mas na realidade, a maioria de nós não gosta de ouvir críticas. Isso é genérico. É bem genérico. Nós relutamos em aceitar uma crítica. Mas, quando nós precisamos emitir nossas opiniões, que a insatisfação que nós temos conosco próprios não venham carregadas de crueldade para manifestar para o outro. E essa insatisfação conosco acontece nos pequenos detalhes, muito pequenos. Eu lembro de uma amiga, não era uma amiga muito íntima, era uma amiga que convivia, não era uma amiga de muito tempo. Ela de vez em quando ia à minha casa. E uma das vezes que ela foi, eu havia comprado uma televisão um pouco maior e ela não tinha, apesar das condições financeiras dela serem muito acima da minha. Ela tinha uma excelente situação financeira, mas talvez por não valorizar televisão, mas eu sou agarradinha numa televisão. Então eu fiz um sacrifício e comprei uma televisão um pouco maior. Quando ela entrou na minha casa e viu a televisão maior, ela fez um comentário cruel, desfazendo da que eu tinha. Para muitos havia outras pessoas junto, as pessoas não perceberam, mas a gente percebe, quando é conosco a gente percebe. Muito bem, eu percebi e fiquei quieta. E aí eu fui ver por quê. Por que que ela foi tão cruel? Porque ela não se permitia ter um gasto desse. Ela achava muito. Ela não falou isso, ela só foi cruel no comentário. Mas, depois que eu convivi um pouco, eu vi que ela não se permitia certos confortos. A desarmonia estava com ela, a insatisfação estava com ela. Ela queria também uma televisão grande, mas ela não se permitia gastar esse dinheiro para este conforto. A insatisfação estava com ela e aí se revelou na crueldade.
Nós podemos estar numa situação assim? Podemos. Nós também, volta e meia, queremos algo que o outro tem. Não é inveja, não. Mas queremos, mas nós não nos propusemos a ter aquele gasto. Há determinados elementos que eu gostaria de ter, mas que eu não pago aquele preço de jeito nenhum. As prioridades são individuais. Então, nós, às vezes, escorregamos e desvalorizamos o que o outro tem. Precisamos estar atentos. Pode ser uma coisa simples. E ali pode balançar uma amizade. E no caso desta pessoa que eu estou comentando, balançou a amizade. Era um início de amizade e eu já não me julguei na amizade. Hoje nós estamos distantes, então passou. Poderia ser uma grande amiga? Poderia ou não, mas ela foi infeliz. Ali eu já fiquei quieta, mas vi que havia algo por trás daquele comentário. Olha que coisa desagradável, ela poderia ter se tornado uma grande amiga minha. Nós precisamos estar atentos. Não é em cima de sermos transparentes e sinceros que nós vamos jogando nossas insatisfações no outro. Casamento, acontece muito isso. Muito, muito. Filhos, quem não pode ter, às vezes sem querer fere o outro. Insatisfações tem por todos os lados. Nós todos carregamos essas insatisfações. Sebastião novamente contribuindo. Às vezes as pessoas usando as palavras de Jesus, que seu dizer seja sim, sim e não, não. E às vezes as usam de maneira equivocada. Eu não chamaria tanto, fica equivocado, mas é porque nós julgamos nossa emoção ali. Nós não falamos sim, sim, não, não, porque se nós falássemos sim, sim, não, não, significaria que nós estávamos falando só o fato, só a situação. Estaríamos só analisando a situação, mas nós não falamos sim, sim, não, não. Nós recheamos esse sim, sim, não, não de emoções, de frustrações e até de pequenas invejas ou grandes invejas. E ao nós julgarmos ali isso, fica uma maçaroca. Aí não fica sim, sim, não, não. Fica o sim, sim, não, não carregado de uma emoção negativa que nós colocamos juntos ali. A harmonia interior apresenta sinceridade. Quando nós estamos harmoniosos conosco, ou se não estamos, dá aquele impulso, uma vontade de falar, se nós silenciarmos e observar, esperar aquela onda baixar, e aí nós podemos falar com uma tranquilidade, com uma harmonia para ser algo positivo. Bacana isso. Ainda assim a pessoa pode ficar melindrada, mas nós fizemos nossa contribuição. Será realmente sim, sim, não, não. Porque senão, o que acontece? Vamos ler juntos? Eu daqui, vocês daí? Vamos lá. Pessoas perdidas perdem pessoas. Pessoas perdidas perdem pessoas. Perde-se almas, eu substituiria. Almas perdidas perdem almas, perdem encontros, perdem crescimento, porque estão perdidas.
Quando nós estamos perdidos, nós fazemos esse trabalho desagradável de ferir. É um trabalho que a gente se presta. E às vezes nós ficamos até estudando que resposta eu vou dar, que comentário eu vou dar. Aquilo nós ficamos manipulando. Quando nós estamos para ir à casa de alguém que nós não concordamos com o modo de ser, com o modo como lá se desenvolve, e às vezes o nosso companheiro, a nossa companheira, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, vamos à casa do fulano e nós já começamos a tecer, né, um crochê muito bem apertadinho, dizendo, eu vou, mas se acontecer isso assim, eu não sei se eu me seguro. Quando eu me espalho, ninguém me junta. E nós já vamos fazendo, construindo uns anéis negativos para já estar com a língua afiada na hora do comentário. Precisamos ter cuidados, porque nessa hora que nós estamos ali tricotando, fazendo o nosso crochê, tecendo como nós vamos estar prontos para a represália, vamos olhar espiritualmente, os amiguinhos espirituais que adoram, às vezes não são amigos, não são inimigos de outras encarnações, não. É muito comum nem serem inimigos de outras encarnações. Às vezes até são, mas muitas das vezes são espíritos zombeteiros e brincalhões que adoram ver o circo pegar fogo. Querem ver um exemplo aqui na nossa terra? Big Brother. Que horas, não estou criticando a pessoa porque é um programa de entretenimento e tem as suas artimanhas. Mas a que horas que o Tiago Leifert fala, ai, adoro o parquinho pegando fogo. Teve até uns tempos, umas semanas atrás, que eu vi um post dele, ele falando, poxa, acabou dando confusão, que coisa triste. Ah, triste nada, eu adoro ver o parquinho pegando fogo. Porque isso é uma brincadeira, é um jogo, é uma colocação. Ele quer que seja fomentado, né, pareceres inflamados, porque isso eleva a audiência, porque esse é o papel dele ao conduzir esse tipo de programa. Mas eu quero fazer a comparação. Há espíritos desencarnados que também participam disso. Eles, quando vêm a família, ou o casal, ou dois irmãos, ou dois amigos, criando esse tipo de atrito, e eles então põem mais lenha na fogueira, e levantam, lembra daquilo, e sopram frases. Tanto é que, passado os instantes, ou o outro dia, nossa, para que eu fui falar até aquilo assim? Por que nós exageramos nisso tudo? É isso. Precisamos estar mais atentos para sermos nós mesmos nas nossas falas, nas nossas emissões de conceitos. Precisamos de carinho, leveza e compreensão. Esses são os transmissores das verdadeiras lições. Às vezes não é necessário nem falar na hora. Muitas das vezes é preferível falar depois, para podermos achar
o carinho, a leveza e a compreensão para sermos sinceros, mas recheados com esses 3 ingredientes. Aí sim, nós estaremos sendo sinceros e colaborando para o engrandecimento do outro e de todos que estão envolvidos. É difícil? É. A resposta ou o comentário vem rapidamente na nossa mente. Muito rapidamente. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Benjamin Franklin. Não é qualquer um, não. Olha que profundidade. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Porque quando nós não usamos carinho, leveza e compreensão, sem querer nós estamos esmagando o ego, estamos esmagando os princípios, esmagando as alegrias do nosso companheiro, da nossa companheira. E não vai trazer benefício para qualquer pessoa. Agora, quando nós colocamos com carinho, leveza e compreensão, quando nós somos bons para os outros, aí vem o outro lado. Como tem uns fomentando para que aquilo seja mais forte em agressões, também existem os outros que amam aquela criatura, que são amigos ou espíritos protetores dessas pessoas que nós estamos nos dirigindo. E aí, quando nós passamos uma lição poderosa, vem a gratidão deles para conosco. Vem o carinho deles para conosco. E aí é quando nós recebemos mais. São tantas vibrações benéficas que nós passamos a receber que nós fomos atenciosos com o progresso do outro e nós também fomos beneficiados. Tem tanto exemplo para dar disso, mas infelizmente eu iria citar nomes e não é para ser citado, mas isso acontece demais. Vamos pegar aqui pessoas que não são profissionais. Quando um médico traz uma palavra de carinho, de leveza, de compreensão sobre um estado de alguém, aquilo gera uma satisfação tão benéfica por parte dessas pessoas que, olhem quanto que esse médico recebe. Quando, por outro lado, o médico vem com ironia para fazer certos comentários, como que aquilo abala e danifica o interior de uma pessoa. Uma certa vez eu precisei fazer uma cirurgia muito delicada e essa cirurgia não foi bem feita, mas eu não sabia, ninguém sabia. Acabou a licença, eu continuei me sentindo mal e eu procurei a médica falando que eu não estava conseguindo trabalhar, se ela poderia fazer alguma coisa, verificar o que estava acontecendo ou me dar mais licença, talvez eu estivesse precisando de mais dias. E infelizmente essa médica não foi compreensiva, não agiu com leveza, ela foi cruel. Ela disse: você não tem nada
Isso é psicológico. E aquilo, eu não fiquei revoltada com ela. Eu fiquei preocupada com a minha situação. Então eu confiei que a médica sabia muito. Eu confiei no que ela disse. E eu comecei a ficar preocupada que a minha mente não estava boa. E aquilo embaralhou tudo e eu voltei a trabalhar e não conseguia. E até que eu fui a um outro médico. E esse foi cruel na fala. Mas foi uma crueldade tão sincera que a minha vontade era dar um beijo no homem. Se ele fosse mais bonzinho, eu acho que eu daria. Porque aí, quando eu fui buscar outro parecer, ele falou, olha, está acontecendo isso, 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 você tem que fazer nova cirurgia muito urgente, senão você vai morrer. E eu não faço, eu faço essa cirurgia, eu sou especialista nessa cirurgia, mas eu só faço particularmente e você não tem dinheiro para me pagar. Então procure um médico urgente e vai operar. Pum. E acabou a consulta. Foi uma consulta de 10 minutos que ele olhou, considerou e falou isso. Foi cruel? Para mim não. Porque o que estava cruel dentro de mim era pensar que eu estava ficando doida, que eu não tinha nada. Quando ele disse que eu tinha e que precisava operar rápido e que eu não tinha dinheiro para fazer com ele, eu só saí daquele consultório muito feliz. Oba, eu tenho um tumor. Oba, eu não tô louca. E aí eu fui procurar outra pessoa. É exatamente isso. Ele foi cruel? Foi, mas eu estava precisando. Isso que eu quero agora levantar. Às vezes a crueldade vem como libertação. É aquele pá na cara. Foi isso que eu senti na hora que esse médico... Eu senti a autoridade dele, eu senti o conhecimento dele. E eu senti ele preocupado com a minha vida. Ele só era grosso. Ele só era cruel. Mas ele me libertou. Porque eu já estava pirando de estar pirada. Eu estava pirando só de pensar que eu poderia estar pirada. Essas crueldades eu tirei quando eu comentei com a acompanhante que estava comigo. Quando eu comentei, ela ficou, vou voltar lá e falar com esse médico. Não, eu estava feliz. Quando nós absorvemos a realidade do que está sendo falado, seja com crueldade ou não, se nós realmente absorvermos, aquilo pode nos libertar. E foi o que aconteceu. Eu peguei a parte principal. Não faço sempre não, porque eu sou cheia de mimimi. Mas nesse dia eu peguei a parte principal. Eu não estou pirando. Eu só tenho um tumor na cabeça. Oh, beleza! Isto é que é o ponto principal. Nós trazermos a nossa maturidade para esses momentos. A maturidade tem tempos diferenciados. É individual e desenvolvida especialmente entre quedas e conscientização. Naquele momento, para este assunto, eu estava madura. Eu queria saber. E foi libertador saber. Então nós precisamos na hora pensar. Ele foi frio, ele foi seco, porque ele lida com mortes toda hora. Mas ele foi
libertador para mim. Se eu saísse dali chorando, agoniada, ele falou que eu vou morrer, tarará, talvez eu nem achasse o médico correto para fazer todo o trabalho que era necessário. Nós não precisamos ser cruéis, mas nós precisamos ter maturidade para entender quem é cruel conosco e não absorver esta crueldade. Cabe a nós as duas formas de agir. Metade da beleza está na paisagem, a outra metade está nos olhos de quem vê. Eu achei aquele médico maravilhoso. Eu vi beleza. Está nos nossos olhos, na nossa forma de ver a beleza que está ali. Determinadas horas em que a vida nos joga para cá ou para lá em situações ruins, é para nos libertar de algo. Muitas das vezes essas pessoas são instrumentos para nos levantar. Aquele médico foi. E tantas outras pessoas são. Cabe a nós fazer a escolha. Escolhermos convenientemente a forma de falar e receber convenientemente. Tirar os melindres, tirar os mimimi e pegar aquilo que está sendo falado. A parte principal, igual palmito. Vocês sabem como é um palmito. A parte que se aproveita, vamos supor que o tronco está desta grossura. A parte que se aproveita é essa. Nós vamos retirando todas aquelas cascas e aí é aquele miolo que se vai usar. Assim se deve fazer com as informações, com as apreciações dos nossos companheiros. Retirar a crueldade, retirar as emoções deles, as emoções feridas que são despejadas juntos, vamos tirando essas cascas e vamos aproveitar aquele miolo maravilhoso. Aquele miolo fantástico. E aí sim, teremos aproveitado melhor. Jesus, nosso mestre amigo, diz: não julgueis, realizemos em nós, sejamos transparentes sem ferir, amorosos e sinceros, buscando enriquecer o caminho do próximo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não julgueis, realizemos em nós, sejamos transparentes, sem ferir, amorosos e sinceros, buscando enriquecer o caminho do próximo. Lembrete. Isso aqui é para o dia a dia, tá? Para o dia seguinte. Nós levamos uma pancada hoje, agora um lembrete para o dia seguinte. Acordar cedo, malhar o sorriso e fortificar a autoestima. Acordar cedo, malhar o sorriso e fortificar a autoestima. Só isso.
Pronto! Foi ontem? Hoje nós estamos num outro patamar. Hoje nós estamos abertos a melhores situações. Eita! Com sorriso e fortificados na fé que temos no nosso Pai Eterno. A música que eu trouxe hoje ela tem o mesmo título de uma que eu trouxe uns dias atrás. O título é Receita de Felicidade. Outro dia eu trouxe uma composição do Plínio Oliveira. E essa de hoje é uma composição de Toquinho. Toquinho, que é tão poeta. Olhem bem essa letra, que linda. Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Se nós, quando formos manifestar, quando formos exprimir nossos conceitos, se a gente tivesse um pouquinho de afeto, de amizade, seria tão bom, né? Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam para valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal, faz nada. Pinte a vida com um arco-íris de prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental. E um sonho sempre pode acontecer. Sempre pode virar realidade. Ai. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam para valer. Basta isso, a receita está pronta para nós convivermos e emitirmos nossas opiniões de uma forma fantástica. Vamos cantar? Espera aí que eu vou melhorar isso tudo, gente. Calma aí. AUX mode. Oba! É sim, esse cara. Gente que é meio cabeçudo. Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam pra valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental. E um sonho sempre pode acontecer.
qualquer, com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam pra valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental. E um sonho sempre pode acontecer. Muito bom! Simples, né, gente? Tudo que é simples é difícil. Tudo que é muito simples, nós dificultamos. Por isso que às vezes fica difícil viver, porque viver é simples. Nosso próximo tema será segurança material. Essa segurança que a gente tanto sonha. Vamos fazer a nossa prece. Quem quiser colocar aí seu copo com água, a fé é condutora de grandes transformações. Vamos fazer nosso exercício respiratório, trazendo vibrações positivas que irão ocupar o nosso espaço interno e vão sair gradativamente as vibrações negativas que estejam estagnadas em nós. Inspira, inspira, inspira. Inspira essa harmonia de falar, essa harmonia do bem-querer, essa harmonia de expressar. Segura, deixa correr o corpo. Expira, 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 expira essa crueldade, essa arrogância. Expira. Inspira. Inspira a vontade de ser sincero. Inspira essa sinceridade compreensiva, leve, amorosa. Segura. Deixa percorrer o corpo. E expira, expira, expira essa desavença que criamos sem necessidade. Inspira, inspira companheirismo, inspira essa leveza de amar indistintamente. Segura, deixa correr o corpo. Expira, expira, expira o julgamento, expira a avaliação sem necessidade. Ai, Mãe Maria, querida, poderosa, aconchegante, queremos ter a leveza de um pássaro, a leveza de um ser de luz. Queremos, estamos buscando, Mãe. Queremos e precisamos de sinais quando estivermos vacilando.
que nós possamos estar mais atentos, porque nós vamos perceber, o sinal está em nós iremos perceber aquela hora em que vamos exagerar, que consigamos segurar, procurar palavras melhores ou adiar essa emissão. Oh, Mãe, nós queremos envolver nossos companheiros colaborando no progresso deles e nosso. Nós queremos, Mãe, e nós vamos, com a sua proteção, com o seu amparo, com o seu carinho, nós conseguiremos, Mãe. Envolva a nossa casa, percorra todos os cômodos, deixando ali, nesse nosso ninho, nesse ninho de amor, de afeto que construímos, deixe ali, Mãe, essas vibrações de companheirismo tão necessárias numa família. Abençoa a nossa água, Mãe. Coloque aí aquelas propriedades que estejamos necessitando, que estejamos agora crescendo com esse auxílio. Que assim seja, graças a Deus. AUX Mode. Que assim seja, graças a Deus. Lindezas. Muito obrigada pela atenção. Que tenhamos um final de noite agradável, mais harmonioso do que já é. Que tenhamos a paciência necessária para nos aguentarmos. Porque nós, quando percebemos que deslizamos, nós precisamos da nossa paciência para nos colocar novamente no caminho correto. E nós vamos. Que as bênçãos divinas estejam em todos os lares, em todos os hospitais, envolvendo a todos aqueles pacientes, a todos aqueles que estão enfrentando esse desafio. Obrigada, Senhor. Que assim seja. É bom estar com vocês. Muito bom. Fiquem com Deus. Eu preciso de vocês. Gratidão eu que dou, eu que recebo, eu que faço